Eu sei, o vídeo nem começou, e esse vídeo pode não fazer muito sentido, mas tenta lembrar dele até o final. O podcast dessa semana é praticamente um complemento desse vídeo aqui. Então se você gostar do que você vai ver nos próximos minutos, sinta-se convidado para acompanhar o 9º episódio do Diário de um Jovem Moderno, na qual eu falo com mais detalhes sobre uma ideia que eu tive para criar um jogo. Bem, é isso. Tenha um bom vídeo e, pô mano, compartilha aí com seus amigos. Vamos fazer a Utopia chegar pelo menos nos 500 mil logo. Faz essa pra mim, vai. Por favor. Tamo junto. Acho que todo mundo já teve em algum momento a ideia de fazer um jogo. E as inspirações para que a gente tenha essa vontade estão por todo lado, vamos ser bem sinceros. Seja ver um vídeo de um youtuber que você gosta fazendo um jogo, seja acompanhar de perto um projeto gigantesco de produção, seja assistir um documentário sobre criação de jogos, ou, a maneira mais óbvia, seja jogando um jogo que tenha te marcado bastante. Com um pouquinho de cada um desses e a minha incrível vontade de escrever histórias, eu também criei essa vontade de fazer um jogo. Um jogo de plataforma, um jogo de puzzle, um jogo de estratégia, um jogo de FPS. São tantos estilos, tantas formas de se expressar que fica realmente difícil saber por qual caminho começar nisso tudo. Realmente bastante difícil. Por isso, eu decidi tirar uns dias para tentar recolher algumas inspirações e então conseguir criar um projeto do que poderia vir a ser um jogo idealizado por mim. Eu não prometo que será fácil, mas no mínimo vai ser interessante, e eu espero que você me acompanhe durante essa brincadeira toda. Pelo menos eu acho. Deixando bem claro que eu não sou programador, sonoplasta e nem designer gráfico. Meu intuito não é bem criar artes e demos jogáveis, e sim criar a história, a mecânica e até mesmo o estilo de jogo. Bem, com vocês avisados disso, vamos mergulhar dentro da minha cabeça e ver um pouco dos meus gostos pessoais. Tá, imagina essa situação. Você está andando na rua à noite, durante uma chuva. Então você entra em algum lugar para tentar não pegar um resfriado, e por coincidência, você acaba entrando dentro de um bar. Pelo previsto na análise meteorológica, a chuva vai durar ainda 2 horas. Durante esse meio tempo, você vai andando de mesa em mesa dentro do bar, conversando com cada cidadão e ouvindo um pouco das histórias que cada um tem para te contar. Alguns fatores dentro dessa situação me chamam bastante atenção. A ambiência é um dos principais. A ideia de estar de noite e chovendo traz um ar muito mais melancólico e logo, muito mais dramático para a cena. E toda essa mecânica de você ter 2 horas para conversar e ajudar cada pessoa dentro daquele bar pode gerar diálogos impressionantes. E é isso que eu gosto dentro de um jogo, o diálogo. Eu gosto de me sentir imerso dentro da história. Gosto de sentir que faço parte não como espectador, mas sim como um personagem também. E eu não posso ser hipócrita e dizer que eu desgosto de todos os estilos de jogos, já que, né, as minhas 1000 horas jogadas de LoL comprovam que eu estaria facilmente mentindo. Mas toda essa vibe indie de diálogos é bem interessante também. Um exemplo que eu consigo lembrar fácil agora é Nightcall. Nightcall conta a história de um taxista noturno da cidade de Paris, que acabou se envolvendo indiretamente em um caso criminal. E agora, o dever dele é conversar com seus passageiros e ouvir a história deles, enquanto tenta também tirar algumas pistas do caso que você se meteu. Outro é sobre um jogo que eu já trouxe aqui no canal, chamado Interview with the Whisperer, na qual você é um jornalista de uma cidade pacata, que vai até a casa de um velho senhor que alega que conseguiu construir uma máquina que se comunica com Deus. Então, o jogo te dá mais ou menos 1 hora para tentar entrevistar aquele velho senhor e tirar todas as informações necessárias para que a sua matéria no jornal seja no mínimo boa. Porém, além das informações sobre a máquina, você acaba descobrindo muito mais coisas sobre o passado dele, sobre os amores dele e, sabe, o que levou ele a ser quem ele é. E pensando nesses 2 casos, eu tinha percebido que o triunfo do meu jogo não seria o gráfico, não seria as mecânicas, e sim a história. E como eu não faço ideia de como programar, eu até pensei em tentar ir para um rumo um pouco mais fácil e criar uma visual novel. Eu não vou mentir, eu já tive bastante preconceito com visual novels. Pra mim, todo o motivo de se criar uma era pra fazer um romancezinho adolescente, ou sei lá, um hentai genérico. Mas depois de conhecer Doki Doki Literary Club, um dos jogos mais criativos que eu já vi, eu tinha percebido que talvez, só talvez não fosse uma má ideia ir por esse caminho. Mas no final desisti. Eu precisava de mais do que só textos e desenhos. Tinha que ter um toque a mais. Uma coisa que me encanta em alguns jogos é a periodicidade. Desculpa a palavra difícil, mas eu já vou explicar o que significa. Um jogo que utiliza bem desse quesito é o Papers, Please. Eu também já fiz um vídeo aqui sobre no canal, mas supondo que você não viu, Papers, Please conta a história de um agente de fronteiras da nação de Arstotzka, uma região bastante autoritária e cruel. Seu dever é olhar o visto dos imigrantes e ver se eles cumprem ou não os requisitos para entrar no local. Mas o poder de Papers, Please está justamente na repetição. A mecânica é muito simples. Olhe papéis e carimbe verde para aprovar e vermelho para negar.
E você repete isso tantas vezes que facilmente poderia ser um jogo chato e enjoável. Mas não é, porque cada caso é único, cada imigrante é único, e as situações que você passa enquanto joga também são. Seja o grupo secreto da Ezzy te guiando, seja o Jorge fazendo merda, ou só momentos dramáticos que você precisa saber escolher entre ser um bom trabalhador ou ser um bom humano. Um outro jogo periódico é Night Call também. Como ele só trabalha no turno da noite, são necessários alguns dias de corrida para que tu consiga de fato dar o veredito sobre o caso que você estava investigando. E cada dia você pega passageiros totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes. Acho que essa ideia de todo jogo se passar em um único local, seja dentro de um táxi ou dentro de uma cabine, é um gosto pessoal que vem muito antes dos jogos. Esse gosto veio dos filmes, na real. Filmes que se passam em uma única sala ou um único local e que tem como principal fator o diálogo. Tá, eu consigo pensar em alguns títulos como 12 Homens e uma Sentença, O Homem da Terra e até mesmo um mais recente chamado O Contratempo. E os três se baseiam em resolver um caso de um crime ou uma dúvida dentro de um único local durante todo o tempo do filme. E por mais que essa ideia possa ser incrível e consiga abrir portas enormes, ela também é muito traiçoeira, porque se eu não tomar cuidado e realmente der todo o foco do jogo só pra história, eu posso acabar criando um jogo que, além de não ter muitas mecânicas, ainda teria uma história chata pra caralho. Bar. Eu tinha falado mais cedo sobre um bar, né? Noite chuvosa, fugir da gripe, entrar dentro de um bar. Engraçado, porque, por coincidência, eu achei um jogo que praticamente se encaixa nos quesitos que eu disse e que também se passa num bar. The Red Strings Club, que eu até poderia falar aqui sobre o jogo, mas eu vou deixar pro tropeiro do passado dar essa moral aí por mim. O The Red Strings Club. E o que era pra ser mais um jogo da Devolver que, por mais que eu ame bastante, não me leva a ter pensamentos muito profundos e nem reflexões acerca da nossa sociedade, acabou me dando um choque de realidade tremendo. Não pela sua arte e design que são igualmente incríveis, mas sim por toda a sua trama. E depois de jogar, eu deixo uma pergunta pra ti. Você perderia sua liberdade pra ser mais feliz? Cara, eu vou te falar, viu? Eu gostei bastante desse brainstorming que a gente teve aqui. Infelizmente, como eu não tenho muito interesse em programação, talvez seja difícil colocar esse projeto em prática. Mas a ideia de um jogo curto, focado bastante no diálogo, como se fosse uma sessão de RPG, e totalmente ambientado pra te dar uma sensação de nostalgia ou de imersão, me deixa bastante hypado. Bem, quem sabe, né? Se você que estiver vendo esse vídeo for algum programador, sabe, seja de Game Maker, de Unity, qualquer coisa, entre em contato comigo, manda uma DM no Twitter ou no Instagram, vai que a gente cria algo incrível e faz com que esse vídeo aqui deixe de ser apenas uma grande ideia e possivelmente se torne uma grande realidade. Vai saber, né? Bem, muito obrigado por ter acompanhado de perto um pouco mais dos meus pensamentos e, se tu não se importar, eu agradeceria de verdade se você deixasse seu like e compartilhasse com alguém que também se interessaria por uma ideia dessas. Sério, ia me ajudar muito se fizesse isso. Tenha um ótimo fim de dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.